Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de mais um poema do Carlos Drummond de Andrade. Daqui a pouquinho eu acabo com isso, a gente fala de outros assuntos, tá bom? Mas antes, solta a vinheta. Olá, pessoal! O poema de hoje intitula-se Outubro 1930. Então, vamos aqui primeiro partilhar o texto para a gente poder ler e depois fazer uma análise breve, bem rapidinha, do texto. Vamos lá, primeiro a leitura. Suores misturados no silêncio noturno. O companheiro ronca, o ruído igual dos tiros e o silêncio na sala onde os corpos são coisas escuras. O soldado deitado pensando na morte. De 5 em 5 minutos, um ciclista trazia ao Estado-Maior um feixe de telegramas contendo, comprimida, a trepidação dos setores. O radiotelegrafista, ora triste, ora alegre, empunhava um papel que era a vitória ou a derrota. Nós descansávamos, jogados sobre poltronas, e abríamos para as notícias olhos que não viam, olhos que perguntavam. Às 3 da madrugada, pontualmente, recomeçava o tiroteio. O funcionário deitado não pensa na morte, pensa no amor tornado impossível no minuto guerreiro, e fecha os olhos para ver bem o amor com sua espada de fogo sobre a cabeça de todos os homens legalistas rebeldes. O inimigo resistia sempre e foi preciso cortar a água do quartel. Como resistisse ainda, a água circulou de novo, desta vez azul, de metileno. A torneira aberta escorre desinfetante. O canhão fabricado em Minas, suave temperamento local, não disparou. Olha a negra fugindo com a trouxa de roupa. Olha a bala na negra, olha a negra no chão e o cadáver com seios enormes expostos e inúteis. O general, com seus bigodes tumultuosos, era o mais doce dos seres e destilava uma ternura vaporosa em seu costume de usar culote sem perneiras. A um canto do salão atulhado de mapas em que telefones esticados retiniam trazendo fatos, levando ordens. Eu fazia, exercício fácil, a caricatura do seu imenso nariz, que todos acharam ótima e reprovaram com indignação cívica. A esta hora, no Recife, em Guaxupé, Turvo, Jaguará, Itararé, Baixo Gandu, Igarapava, Chiador, homens estão se matando com as necessárias cautelas. Pelo Brasil inteiro, a tiros, granadas, literatura explosiva de boletins. Mulheres carinhosas cosendo fardas com bolsos, onde estudantes guardarão retratos das respectivas, longínquas namoradas. Homens preparando discursos, outros solertes, captando rádios, minando pontes. Outros são governadores, dando o fora, pedidos de comissionamento por atos de bravura, ordens do dia. O inimigo retirou-se em fuga precipitada, deixando abundante material bélico, 5 mortos e 20 feridos. Um novo, claro, Brasil surge, indeciso da pólvora. Meu Deus, tomai conta de nós. Deus, vela o sono dos brasileiros. Anjos alvíssimos espreitam a hora de apagar a luz de teu quarto, para abrirem sobre ti as asas que afugentam os maus espíritos e purificam os sonhos. Deus vela o sono dos brasileiros, mas eles acordam e brigam de novo. Bom, um texto em que a gente percebe, evidentemente, aqui um cenário de guerra, né? Esse cenário de um choque social, se a gente fosse enquadrar lá nos campos temáticos do Drummond, é o choque social, né? Esse texto só foi publicado na 2ª edição do livro Alguma Poesia. Vamos lembrar que a gente já está aqui, né? Outubro de 30, você já tem a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, então você já tem um mundo muito confuso, né? Numa iminência, evidentemente, de guerra. É um poema, de uma certa forma, heróico e irônico, né? Por quê? Heróico e irônico, porque ele está falando sobre um momento de guerra, um momento de luta. Eu espirrei de novo, não vou cortar esse vídeo, mas muito obrigada para quem me desejou saúde. Então, como eu estava falando, é um poema heróico e irônico aqui,
em que a condição humana acaba sendo o grande alvo, né? Num período de guerra, evidentemente, o alvo é o homem, né? E aí o Drummond está colocando esse homem como alvo. Agora, é um texto bem modernista, você repara que as imagens são muito rápidas, né? Olha, suores misturados no silêncio noturno, o companheiro ronca, o ruído igual dos tiros e do silêncio, quer dizer, são imagens colocadas quase que em processo ali de coordenação, né? Que é técnica modernista, e uma dúvida muito grande, né? Uma incompreensão muito grande do lírico em relação a essa autodestruição do homem pelo próprio homem. É um texto cético, Drummond, né? Tem esse caminho da descrença, da ironia também, né? Um trabalho que ele faz, numa situação que é trágica, mas que é vista em alguns momentos com solenidade, outros momentos com um pouquinho mais de ironia, né? Repare que ele coloca o ruído igual dos tiros e o silêncio na sala onde os corpos são coisas escuras, né? Então, o corpo é uma coisa escura. Repare, é a ideia da consequência da revolução, mas a falta de humanidade, né? O corpo é uma coisa escura, é como se fosse um pedaço de nada, né? Que está ali estendido. Outra coisa, se a gente observar o ritmo, né? Ele recria essa rapidez também, né? Deixa eu voltar aqui. Essa rapidez também nos dá a ideia do ritmo de uma cena de guerra, né? Porque, olha, a gente tem momentos, né, rápidos, né? O companheiro ronca, né? Então parece que foi o momento de um tiro, né? Um tiro rápido, né? Então tem esse dinamismo que lembra também o dinamismo cinematográfico, a gente não pode negar que eles são, e aí, imagens cinematográficas, lado a lado. E aí ele coloca um trecho em prosa, né? Embora a gente tenha aqui um trecho em prosa, ele não deixa de ser poético, né? E aí, ó, de 5 em 5 minutos, um ciclista trazia ao Estado-Maior um feixe de telegramas contendo comprimida a trepidação dos setores. Quer dizer, ele vem trazendo as notícias comprimidas, porque telegrama você diminui tudo, né? Para você poder pagar menos, né? Evidentemente, na hora que você passa o telegrama, quanto menos você escreve, menos você paga, né? Aí vem o radiotelegrafista, hora triste, hora alegre, e empunhava um papel que era a vitória ou a derrota. Então, quando ele está triste, evidentemente, a derrota. E quando ele está alegre, evidentemente, a vitória. Repare que eu tenho aqui um quiasmo, né? Se a gente for ligar, ó, derrota com triste, certo? Vitória com alegre. Então, seria basicamente isso. Eu vou colocar aqui em cima, para você perceber que eu vou fazer um X, né? Então, ele fala em triste, depois ele fala em alegre, certo? Embaixo ele vai falar em vitória, né? E depois ele fala em derrota. Então, se a gente ligar os elementos lógicos, né? A derrota é triste e a vitória é alegre. Então, você faz um X aqui entre os elementos. Isso a gente chama de quiasmo, justamente por causa desse X. Tá bom? Nós descansávamos jogados sobre poltronas e abríamos para as notícias olhos que não viam, olhos que perguntavam, né? Então, assim, num momento de guerra, a dúvida é frequente. 3 da madrugada, recomeça o tiroteio. Quer dizer, de 5 em 5 minutos você vem com notícia, mas às 3 da madrugada começa a guerra de novo, batalha de novo, né? Aí vem o funcionário deitado, de novo, a imagem rápida, né? O funcionário deitado não pensa na morte, pensa no amor, tornado impossível no minuto guerreiro. A guerra destrói tudo. Inclusive o amor. Fecha os olhos para ver bem o amor com sua espada de fogo sobre a cabeça de todos os homens legalistas e rebeldes. Quer dizer, você só consegue ter o amor se você fechar os olhos e imaginar esse amor, porque em termos de realidade você não concretiza esse amor, né? E aí vem de novo um trecho em prosa, né? Repare que é um parágrafo. A gente pode chamar isso aqui de prosa poética, né? Porque ele está numa formatação de prosa, mas ele tem som de poesia, né? Tem um trabalho poético modernista, mas tem um trabalho poético. Ele diz assim: o inimigo resistia sempre e foi preciso cortar a água do quartel, com estratégia de guerra. Como resistisse ainda, que ele continua resistindo mesmo sem a água circulou, mas com azul de metilena. Torneira aberta escorre desinfetante, né? O canhão fabricado em Minas. É interessante isso, ó. São estratégias de guerra. Mas esse canhão fabricado em Minas, né? Essa Minas, evidentemente, a gente está associando aqui a Minas Gerais, a terra do Drummond. Mas dá uma ideia, né, de caráter universal da guerra, né? Minas não obrigatoriamente fabricaria canhões, mas Minas, né, também estaria envolvida, como o mundo inteiro estaria envolvido num momento de guerra em que os canhões são ativados, né?
Aí vem a cena da negra, né, que a gente tem um momento de erotismo, né? A gente tem um erotismo aqui nos seios enormes, expostos e inúteis, né? E a gente tem a morte, né? Aqui é uma cena de horror, na verdade. Isso é uma cena de horror à guerra, né? E aqui, quando ele coloca seios enormes, expostos, inúteis, ele está dando uma exagerada, né? É um processo que lembra um pouco o expressionismo, né? Mas aqui é uma cena de horror. Ó. Olha a negra fugindo. Repare que ele repete duas vezes: olha a negra, que parece, olha como ela está correndo, você tem que olhar de novo, porque ela já se distanciou, né? A negra fugindo com a trouxa de roupa, olha a bala na negra, acertaram a negra, olha a negra no chão, né? Então, é um momento de destruição de uma pessoa inocente, né? Que estava fugindo, tentando sobreviver à guerra. Bom, aí vem a cena, esse momento é o mais irônico, né? E o general com os bigodes, e ele diz, né, que ele estava fazendo uma caricatura do imenso nariz, que é fácil fazer uma caricatura de imenso nariz, de acordo com o que ele coloca, e aí ele relata para a gente aqui o que está acontecendo em outros lugares, né? Então, o que está acontecendo em outros lugares? Recife, Guaxupé e etc. Homens estão se matando com as necessárias cautelas, né? Então, a guerra aqui, nesse caso, é uma guerra entre pessoas que estão no mesmo país, porque esses espaços que ele está mencionando aqui, né, eles fazem parte de uma mesma localização, né, de um mesmo país, tá certo? Homens estão se matando com as necessárias cautelas. É complicado, né? Mas você vai ter cautela para matar. Na verdade, você tem cautela para sobreviver e não para matar, né? Bom, e aí, né, pelo Brasil inteiro ativos, tá vendo? Então, por isso que ele coloca para a gente antes, ele dissemina pelo texto o nome dos lugares, depois ele recolhe, né? Porque não são só esses lugares, é o Brasil todo, o Brasil inteiro está em guerra, está nesse meio tumultuoso, né, de guerra, né? Então, assim, tem atos de bravura, tem ordens do dia, né? Tem a notícia aqui de novo, ó, o inimigo retirou-se em fuga precipitada, deixando abundante material bélico, 5 mortos, 20 feridos. Quer dizer, isso aqui é um relato do que aconteceu naquele instante de guerra. Né? Agora, há uma dúvida aqui com relação ao inimigo, quem é realmente o inimigo na guerra, né? É a discussão. E aí vem o pedido, né? Meu Deus, tomai conta de nós, que ninguém mais toma conta de nós. Né? Deus vela o sono e o sonho dos brasileiros. Tá? Porque os brasileiros aqui, eles, né, vivem um tempo de maus espíritos, né? Vivem um tempo de luz apagada, né? Vivem um tempo de horror, de guerra, um tempo triste, um tempo em que há uma gratuidade na destruição do homem provocada pelo próprio homem. Então, Deus, né? Só Deus para nos ajudar, tá certo? Basicamente é isso que a gente tem, tá? Espero ter te ajudado. Se possível, curta o canal, recomende para os amigos, eu agradeço imensamente, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.